Reverência à palavra, vamos ficar em pé e vamos fazer uma leitura que Deus colocou no meu coração. E já temos falado dessa palavra, e hoje a palavra de Deus, pelo pastor, nosso pastor presidente, me falou, eu busquei o Senhor, e o Senhor colocou no meu coração esta palavra para que meditemos nela, buscando a presença de Deus, buscando aquilo que Deus tem de melhor para nós. Livro de Salmos 126. 126 de Salmos. Eu quero ler para os irmãos, corrido, o salmo corrido, e depois eu quero que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas, em nome de Jesus. Eu peço, em nome de Jesus, que deixemos as nossas Bíblias abertas para acompanharmos cada detalhe da palavra do Salmo 126, que são apenas 6 versículos. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor resgatou do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O sexto e último versículo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção neste momento, pedimos a Tua presença na nossa vida, na vida da Tua igreja. Pedimos a unção do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo em cada um de nós, para que entendamos a Tua palavra, para que a Tua palavra faça guarida no nosso coração. Pai, a Tua presença, o Teu Espírito e o Teu amor e o entendimento da Tua palavra e o discernimento para nossas vidas é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos, querida igreja. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, bem como estender também a nossa querida pastora vice-presidente, nossa pastora Márcia. Quero agradecer também aqui a toda a igreja e dizer que estamos alegres, porque o próprio Salmo 126, ele já começa: alegria pelo retorno do cativeiro. Então estamos alegres, e tudo que foi feito até agora, aqui neste lugar, na casa santa do Senhor, tudo foi para honrar e para bendizer
exaltar, enaltecer o seu nome, o seu santo nome. Amém? Queridos, nós estamos no Salmo 126, ele faz parte do livro de Salmos, que compõe hinos, que vai até o número 150 hinos. Ou seja, o livro de Salmos, ele não contém capítulos, ele é um livro dividido em 5 partes. Então, ele tem o número, Salmo tal, Salmo 23, Salmo 91, e assim por diante. Mas quando nós chegamos no Salmo 126, nós vamos perceber uma coisa extraordinária que Deus faz para com o seu povo, que havia sido levado para a Babilônia, mas que agora o salmista está dizendo para nós, através do Salmo 126, que esse povo que foi levado depois do último rei de Israel, que foi Zedequias, e depois da morte de Salomão, o reino se divide em 2, reino do norte e reino do sul. E este povo que trata o Salmo 126 refere-se ao povo que foi e que ficou em Judá. Então, se nós formos atentar para o Salmo 126, ou para o livro como um todo, o livro dos Salmos, nós vamos perceber que ele tem uma história. Nós vamos entender que ele tem uma descrição. E esse salmo, a descrição dele é: Salmos, o livro de Salmo é o hinário dos judeus. O livro de Salmos é exatamente o cântico, ou o livro que proporciona e que registra os cânticos do povo de Israel como um todo. Povo este que, desde o tempo de Éber, quando nós vamos estudar a história dos hebreus, nós vamos entender que veio Éber, já veio para cá, os hebreus muito mais para lá do que Éber, que é ancestral de Abraão. E então o povo hebreu se firma neste homem chamado Éber, e vem para Abraão, e vem para Moisés, e vem para Jacó, e vem para o seu filho, e vem para todo o povo descendente de Éber. Então o livro de Salmo, ou dos Salmos, ele também menciona e nos dá algumas características de como ele conta, ou seja, o livro como um todo, a história e a permanência até hoje do povo de Israel, conforme o propósito de Deus, lançada na sua presciência, no seu eterno amor, no seu eterno projeto, e manteve esse povo vivo, manteve esse povo em pé, manteve esse povo dando direção para todos nós, para que nós nos espelhemos nas obras e no poder de Deus na
da longa história dos judeus, dos hebreus, e depois de Israel, e depois da igreja em si, inaugurada no capítulo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Então, meus queridos, quando nós chegamos no lado aqui no Salmo 126, deixa eu conferir aqui o horário, porque eu não posso passar do horário, mas acredito que vai dar tempo. Meus irmãos amados, vamos entrar no Salmo 126. O livro de Salmo, como disse, dividido em 5 partes. Esses cânticos e louvores e hinos que compõem todo o Salmo, ou o livro dos Salmos, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo judeu, cantava-os quando eram convocadas, ou eram solicitadas, ou eram promovidas as festas na santa cidade de Jerusalém. Então, quando eram promovidas as festas fixas, as festas na santa cidade de Jerusalém, o livro dos Salmos vai nos contar que todos os judeus do mundo se reuniam nas suas tribos, nos seus vilarejos, em grupos, para poder atravessar o deserto ou os desertos, porque era perigoso atravessar sozinho, mas eles se reuniam em grupos e então atravessavam o deserto em caravanas para cultuar ao Deus de Israel na santa cidade de Jerusalém. O nosso próprio Cristo fez isso. Mas se nós atentarmos um pouquinho mais especificamente para o Salmo 126, ele está dentro de um contexto de salmos aonde o povo, ou os levitas da tribo de Levi, certamente, os sacerdotes, cantavam 14 salmos específicos. Esses 14 salmos específicos, eles vão, se nós formos atentar um pouquinho, nós vamos perceber que aqui na Bíblia, na palavra de Deus, do Salmo 120 até o Salmo 134, em toda a Bíblia, ou em qualquer Bíblia, está escrito assim no topo: cântico de romagem, ou cântico dos degraus. Agora, por quê? Porque, como disse, o povo atravessava para as festas solenes para participar, o povo atravessava o deserto para participar das festas solenes de Israel, das festas fixas, da santa convocação para estas, e eles atravessavam o deserto cantando esses hinos. E no templo de Salomão, ou seja, no templo de Jerusalém, havia
ou havia 14 degraus. E esses hinos de 120 a 124, 134, eles cantavam, eles quem? Os levitas, quando chegavam no templo, em cada degrau, eles cantavam um hino desses. Ou seja, do 120 ao 134. E veja que o Salmo 126, ele está escrito Cântico dos Degraus. É um dos hinos que narra, ou seja, o Salmo 126, ele narra exatamente a história da volta do povo judeu, do povo de Israel, da Babilônia. Então esse hino, Salmo 126, ele narra e ele conta a história do retorno do povo de Israel que fora levado cativo por 70 anos e ali permaneceu por longos 70 anos, com humilhação, com sofrimento, com escravidão. Mas diz a palavra que tudo isso era necessário que acontecesse por causa de uma coisa apenas. Por que que o povo foi levado? Não foi só por desobediência, foi por mais algumas outras coisas inerentes à mesma, ou seja, a desobediência, mas foi por causa do sabate. Ou seja, Deus usa o profeta Jeremias para anunciar que, dada essa desobediência, então o povo seria levado cativo seria um castigo, não, seria uma disciplina que Deus imputaria sobre o seu povo, para que entendesse que ele era exatamente desobediente para com Deus, e era 7. O número era 7 ou 7. De 7 em 7 anos, eles não cumpriram um ritual, e Deus falava na boca de Jeremias, e eles não cumpriram. Mas Deus usa Nabucodonosor e os leva cativo. E lá então, muitos foram já adultos, outros já de meia idade, e outros, como diz a história, levaram 4 meninos também, 4 moços formosos, dentre eles Daniel. Mas se nós formos atentar um pouquinho mais do Salmo 126, assim como eles foram levados, assim como eles foram cativos, Deus usa um homem, e este homem